Bom dia, boa tarde, boa noite, caro concurseiro. Aqui é o professor Bruno Oliveira, seu professor de Legislação Específica. Nós estamos dando início hoje à quarta atualização de questões do nosso curso de questões da Lei de Improbidade Administrativa. Ao todo, ao final do curso, se você adquiriu ele completo, são 370 questões comentadas. Nós já temos aí uma série de questões que já foram comentadas em vídeo. Você pode adquirir o nosso curso completo pelo site que está logo aqui abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Esse é o bloco 1 da nossa quarta atualização. Nós vamos resolver as questões de número 76 à questão 80. Atenção, questão 76, que foi cobrada no concurso CESP-MPU. Empresa de ônibus concessionária de serviço público foi condenada a indenizar um casal de cadeirantes em razão da recusa de 4 motoristas de embarcá-los. Havia somente o casal no ponto de ônibus no início da noite e os motoristas da empresa não atendiam ao sinal de parada. Eles passavam direto, propositadamente. A partir dessas informações, julgue o próximo item acerca do direito à acessibilidade. Pelo fato de 4 dos seus motoristas terem desrespeitado regras de acessibilidade, o responsável pela referida concessionária de serviço público poderá responder por ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração pública. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, nós tivemos uma atualização na Lei 8429 com a inserção de uma nova hipótese de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Ele está presente lá no artigo número 11, especialmente o inciso 9, que vai tratar justamente de atos que vão atentar contra os princípios da administração referente ao desrespeito às regras de acessibilidade. Então, pelo fato desses 4 motoristas desrespeitarem essas regras, eles vão sim, no caso, a concessionária, responder por ato de improbidade. Então, a questão 76 está correta. 77 foi cobrada em 2019, recente. A prática de ato de improbidade por servidor público, comprovadamente auxiliado por particular, do seu círculo de amizades. A. Exige comprovação de dolo por parte dos 2 partícipes para qualquer das modalidades, sob pena de haver desqualificação para responsabilidade extracontratual e disciplinar. Nos atos que vão atentar ao erário, causar prejuízo ao erário, exige-se comprovação de dolo ou culpa. Então, eu não posso dizer que vai ser dolo para qualquer das modalidades, sendo que eu tenho uma modalidade que pode ser dolo ou culpa. B. Enseja a responsabilidade do agente público pelo ressarcimento do dano em caráter preferencial, ficando o particular passível de ter o seu patrimônio obstado apenas na insuficiência do devedor principal. Segundo já entendimento do próprio STJ, a responsabilidade nesta situação é uma responsabilidade solidária. Portanto, o agente público não será o único responsável. C. Fica limitada a sanção equivalente à perda de bens materiais diante da inexistência de dolo por qualquer das partes. A gente pode observar que no caso, por exemplo, do prejuízo ao erário, que admite-se dolo ou culpa, nós temos uma série de sanções que não são somente limitadas à perda de bens. Nós temos suspensão de direitos políticos, não é? Proibição de contratação com o poder público, então não se restringe à perda de bens materiais. D. Responsabiliza apenas o servidor público nos casos de prejuízo doloso ao erário, podendo ser estendida aos particulares no caso da conduta culposa na modalidade que gera enriquecimento ilícito. Na modalidade que gera enriquecimento ilícito, não admite-se culpa, é só dolo. Será dolo ou culpa somente no prejuízo ao erário, quando o ato atentar ao erário.
tá? E não exige comprovação de conduta dolosa para todas as modalidades de ato de improbidade. E permite a extensão das disposições legais àqueles que não se enquadrem no conceito de agente público, muito bem, mas de alguma forma se beneficiem da conduta. Perfeito. Nós temos aqui então uma responsabilidade que não atingirá somente aquele que se enquadra no conceito de agente, mas aquele que de alguma forma, por exemplo, um particular que se beneficia da conduta, também estará sendo responsabilizado. A nossa letrinha E está de acordo com a Lei 8.429. Se você quiser fazer a leitura do artigo 3º desta lei, que aborda justamente a abrangência da Lei 8.429, tá? 78. Um servidor da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal por fraudar uma licitação para favorecer determinada empresa. Com referência a essa situação, julgue o item. No caso de ajuizamento de ação penal, o processo administrativo disciplinar, ele ficará suspenso até o trânsito em julgado do processo na esfera criminal. Por que nessa questão 78 nós marcaremos como errado? Porque é o seguinte, pessoal, segundo prevê a Lei 8.112, o artigo, se vocês quiserem anotar, é o 125, ela prevê que as sanções, no caso, tramitando na esfera penal, administrativa, civil, elas são independentes entre si. Neste caso, o processo administrativo disciplinar, o PAD, ele não atinge, portanto, não fica suspenso até o trânsito em julgado do processo na esfera criminal, porque eles são independentes entre si, esfera civil, esfera penal e a esfera administrativa. Tá ok? Questão 79. De acordo com a Lei 8.429, constitui ato de improbidade administrativa que atenta especificamente contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que violar os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, eu quero uma situação de um ato de improbidade que vai atentar contra os princípios da administração. A letra A diz: negar publicidade aos atos oficiais. Essa é uma hipótese. E essa hipótese ela está explícita no artigo número 11, inciso 4. B. Facilitar para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Não, aqui nós temos uma ação que causa prejuízo ao erário. É uma situação que está disposta no artigo número 10, o inciso 12. Letra C. Conceder indevidamente benefício administrativo ou fiscal. Essa concessão indevida de benefício também é uma hipótese de prejuízo ao erário, conforme prevê o artigo número 10, inciso 7. Letra D. Representar negligência na arrecadação de tributo e na conservação do patrimônio público. Perfeita situação também configurada no artigo número 10, inciso 10. E consistir em uso em proveito próprio. Veja, a palavrinha em proveito próprio já mata a situação de ser enriquecimento que ilícito. De bens ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública. O enriquecimento ilícito nessa configuração está no artigo 9º, inciso 12. Bom, nós estávamos buscando aqui uma situação de improbidade que vai atentar contra os princípios da administração. Ora, a situação aqui é da letrinha A, negar publicidade aos atos oficiais. Tá bom? Questão 80. O prefeito de determinado município utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para pagamento de professores
e para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica das crianças em idade escolar do município. Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar a situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação. Veja que era propositalmente. Adquirindo os produtos a preços superfaturados da empresa Y, pertencente à sua sobrinha que desconhecia o esquema fraudulento. Então, a sobrinha, apesar de estar envolvida aqui nessa situação, ela desconhecia. A respeito dessa situação, julgue. A sobrinha de Mauro poderá ser responsabilizada criminalmente. Ora, essa questão misturou muitas informações, não é? Envolvendo até mesmo a própria lei de licitações, a lei 8666. Se a gente fizer uma leitura rápida do artigo 89 desta lei 8666, vamos anotar aqui, artigo 89. Olha só o que diz. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. A pena de detenção de 3 a 5 anos e multa. Aí vem o parágrafo único afirmar o seguinte. Na mesma pena, incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade. Não foi o caso da sobrinha, porque ela desconhecia. Beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público, sujeita-se à mesma pena. Mas a sobrinha de Mauro, ela desconhecia. Então, ela não se responsabiliza criminalmente pelo fato. Então, está incorreta a questão 80, porque ela não se responsabilizará, porque o artigo 89, parágrafo único, é isenta disso. Tá bom? Olha, pessoal, 370 questões comentadas da lei de improbidade neste molde detalhado para você por um valor pequeno. Passe lá no site, conheça o curso e adquira ele de forma completa. Tá bom? A gente fecha por aqui e até o bloco 2, mas só para você que adquiriu o curso completo. Tchau, tchau.